Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E vamos ler o versículo 3. Todos encontraram? 1 aos Coríntios 15, versículo 3. Vamos ler todos juntos, irmãos, em voz alta. 1 aos Coríntios 15, 3. Comigo. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? Vamos orar ainda. Nosso Deus, estamos perante o maior mistério que existe no universo, que o Filho de Deus, o Deus eterno, veio até nós para morrer pelos nossos pecados. Ajuda-nos a entender, Senhor, a grandeza desta mensagem, a profundidade e o impacto que ela tem para nós. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Por que morreu Jesus? Esta pergunta nós vamos procurar respondê-la dentro do ensino do Novo Testamento. E eu queria, desde já, mostrar algo que nos deveria chamar a atenção, que é o facto de, no Novo Testamento, que em geral diz que há 4 evangelhos, que são 4 biografias de Jesus. E, de certa forma, isso é verdade, mas também, noutro sentido, não é. Porquê? Porque, em geral, numa biografia de qualquer pessoa, aquilo que conta é o tempo da vida. Então, as biografias começam o nascimento, a infância, a juventude, a maturidade, e depois, um dia, a pessoa morre. E a morte da pessoa tem 2 páginas, não é? Se tiver. Mas, quando nós vamos aos Evangelhos, nós encontramos algo diferente. Nós verificamos, a seguir, que 1/3 dos Evangelhos é dedicado a falar e a descrever a morte de Jesus. O que parece até uma certa desproporção. Porquê tanto espaço concedido a um acontecimento que talvez pudéssemos resumir apenas numa frase? Mas nós vemos que, de facto, os Evangelhos descrevem a morte de Jesus com muitos pormenores, com muitos detalhes. Inclusive, podemos dizer que não apenas os 4 Evangelhos, mas depois, no restante do Novo Testamento, nós vamos encontrar constantes repetições, recordações, explicações sobre a morte de Jesus. Então, nós estamos perante uma pergunta, por que morreu Jesus, que nos deveria chamar a atenção o facto de o Novo Testamento lhe dispensar tanta atenção. Muito bem. E uma das razões, irmãos, é que não apenas é importante conhecer aquilo que aconteceu com a morte de Jesus, mas também, sobretudo, ter noção do impacto que a sua morte tem na nossa própria vida. E isto é que é o mais importante, afinal de contas, porque o que aconteceu há 2000 anos poderia ficar apenas como um conhecimento da história, mas não, porque nós vemos que o que aconteceu ali na cruz tem um impacto hoje na nossa vida. De facto, vou dizer que cada uma das pessoas que está aqui, a começar por mim, um dia vai ter de responder perante Deus a respeito do significado para si da morte de Jesus. Não estou a assustar ninguém, não é? Mas é tão importante que às vezes as pessoas pensam assim: não, eu quando comparecer perante Deus, eu tenho as minhas faltas, tenho os meus problemas, mas Deus é bom, Deus é amor, e Deus vai, enfim, esquecer todo o mal que eu fiz. Não, 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 não. Ele deu o seu Filho para morrer. Porquê? Pelos nossos pecados. Então nós não podemos comparecer diante de Deus e dizer: ó Deus, eu sei que eu estou um bocado sujo, tenho pecado, fiz isto mal, fiz aquilo, mas, Senhor, Tu és um Deus de amor, és um Deus bonzão, então eu sei que Tu me vais perdoar. Irmãos, a mensagem da cruz é um grande e sério aviso que isso não é realidade. O nosso pecado, a nossa situação perante Deus é tão séria
que levou Deus a enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. O que é que nós não entendemos disto? Bom, e nós vamos hoje refletir sobre isto e eu vou procurar esmiuçar este tema para que cada irmão hoje saia daqui não apenas com conhecimento, mas, sobretudo, sabendo como esse evento tão extraordinário que aconteceu ali na cruz do Calvário possa refletir-se na nossa vida pessoal. Irmãos, uma primeira resposta, porque morreu Jesus, e nós podemos dizer que Jesus morreu por amor. Isso é uma coisa evidente. Então nós conhecemos aquele texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então, não há maior amor do que este. Mas o apóstolo João também diz assim: eis como nós podemos saber o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Eu não sei se os irmãos já ouviram, de vez em quando há aquelas pessoas que querem culpar Deus do mal que existe no mundo. Porque é que Deus permite que isto aconteça? Se Deus fosse bom, não havia guerras, não havia crianças a serem, enfim, tão maltratadas. E as pessoas atribuem tudo a Deus. E chegam a uma conclusão, que Deus não se interessa muito pelo mundo. Talvez Deus tenha criado o mundo, a humanidade, e depois esqueceu e disse, agora vocês safem-se. Mas não é assim, meus irmãos. O que a palavra nos diz é que Deus tem um amor enorme e indizível por nós. E a definição do amor de Deus não é fazer uma declaração verbal. Não é? Como aqueles, hoje em dia nos casamentos, parece que está na moda haver uma declaração. Não é? Então, o rapaz diz, tu és a minha querida desde sempre, desde que eu te vi, e eu quero viver contigo, e vamos ser velhinhos juntos. E ela também diz uma coisa, não tão forte, mas mais ou menos. Não é? E depois, passados uns meses, falando de tal, já se divorciaram. Porquê? Porque aquele amor era verbal. Havia uma chama de paixão, mas o amor de Deus não é uma palavra, de uma declaração. O amor de Deus é uma ação. E uma ação que tem um peso extraordinário. Então, o João diz, querem saber o que é o amor? Não é uma declaração, não é uma intenção. O amor é que Jesus morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. Então, cada irmão que está aqui saiba o seguinte, Jesus ama-o tanto e ama-a tanto, que Ele morreu em seu lugar. Morreu. Ele não fez uma frase, um poema, não. Ele morreu por nós. E isto deveria ficar muito na nossa alma, no nosso espírito, porque, por vezes, nós temos de ser lembrados disto. Será que Deus te esqueceu de mim? Será que eu estou abandonado? E João diz, não te esqueças, Ele morreu por ti. E mais tarde o apóstolo Paulo diz, se Ele nem ao seu próprio Filho poupou, como é que Ele não nos vai dar tudo o resto com Ele? Então nós podemos estar tranquilos nele, porque Jesus definiu o que é o amor. Eu sei que estão aqui alguns pais que poderiam dizer, se fosse preciso, eu também dava a minha vida pelo meu filho ou pela minha filha. Mas duvido que, se fosse por o vizinho do lado, desse a sua vida. Duvido que, se fosse por aquele sujeito encrencado lá do emprego, desse a sua vida. Duvido muito. Jesus deu a vida por todos. Até pelos seus inimigos. E este é o amor de Deus, revelado na cruz do Calvário. E já quase podíamos parar aqui, não é? Mas vamos continuar para compreendermos melhor o significado deste amor. Então, também João explica, não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. Então, se Jesus deu a vida, é porque Ele nos ama e nos ama muito. E há muitos textos, mais um aqui em João, no capítulo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor está pronto a morrer pelas suas ovelhas. É por isso que ele é o bom pastor. Meus irmãos, então, a primeira resposta, porque morreu Jesus, podemos dizer, por amor. E é um amor sem motivação, sem interesse. Por amor. Um amor desinteressado. Por amor puro.
A segunda resposta que nós podemos dar é que ele morreu porque era necessário. E ele morreu pelos nossos pecados. E, conforme lemos há instantes a seguir, Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha, irmãos, nós temos que ser muito claros, porque às vezes as pessoas dizem, não, Cristo morreu porque ele foi incompreendido. Cristo morreu, a pior que eu conheço é esta. Cristo morreu para nos dar o exemplo do caminho do sofrimento. Até fico arrepiado só de pensar nisso. Porque ele morreu, sofreu, para nós também sofrermos e ficarmos resignados a sofrer. Irmãos, não é nada disso. Há muitas ideias, não é, estranhas sobre porque é que Jesus morreu. Não, ele morreu porque ele era um homem à frente do seu tempo. Irmãos, ele morreu, conforme nós já lemos, pelos nossos pecados. Foi por causa disso que ele morreu. Morreu por amor e morreu por causa dos nossos pecados. Se nós não tivéssemos pecados, não era preciso Jesus ter morrido. Vamos deixar o resto, essas frases um bocadinho até piedosas e religiosas sobre a morte de Jesus, mas que não vão à essência da questão. E a essência é esta: ele morreu por causa dos nossos pecados. E como lemos em 1 de Pedro, Cristo morreu de uma vez por todas pelos vossos pecados. Reparem, Cristo morreu de uma vez por todas. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que não é preciso mais nenhum sacrifício. Não é preciso mais nenhum sacrifício. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa ao sacrifício de Jesus, mas eu não posso acrescentar nada. O sacrifício dele é suficiente, é perfeito, tem valor eterno. Então, se eu quiser dizer, Senhor, eu posso também dar um bocadinho assim, por exemplo, eu posso dar um dinheirinho também para a minha salvação. É até ridículo, não é? Senhor, se eu fizer assim, se eu sofrer um pouco, se eu for daqui a pé até Lessa e voltar, será que também isso contribui para a minha salvação? Meus irmãos, Jesus já ofereceu um sacrifício suficiente, uma vez por todas. Não é preciso mais nenhum sacrifício. E isto é uma verdade, uma revelação extraordinária. E depois Pedro continua dizendo, ele que era justo, quer dizer, ele que não tinha pecado nenhum, morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. E nós concluímos o seguinte, que nós não podemos chegar a Deus, não poderíamos chegar a Deus se não fosse a morte de Jesus. Não podemos. Não era uma questão de boa vontade, não é uma questão de sermos bons, sermos maus. Não, é impossível. O acesso a Deus está fechado. Está fechado. Agora, há um que abriu o caminho, que foi Jesus, na sua morte na cruz. E ele abriu um novo caminho, porque morreu pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, é evidente que nós precisamos de entender, se Jesus morreu pelos nossos pecados, nós precisamos de entender o que é o pecado. Concordam? Eu, quando era criança, não gostava muito de comer sopa. Hoje já gosto. Mas, às vezes, nós ouvimos aquelas frases, come, não deixe, porque se é pecado deixar. Já ouviram isso quando eram crianças? É pecado. Ou então a comida, não deixe porque estraga-se, isso é pecado. Há tanta gente que passa fome. Havia um rapazinho da família da minha mulher, um miúdo, que a mãe dizia, olha, que pode vir a guerra, e na guerra não há comida. E um dia o miúdo cansou-se e disse, mãe, então guarda o prato, guarda para quando vier a guerra, não é? Esperto. E nós habituamos a ouvir estas frases que pecado é não comer a sopa, pecado é isto. E, de facto, acabamos por nos esquecer, por não entender o que é o pecado. Ora, se Jesus morreu pelos pecados, nós temos de entender, pelo menos, o que é o pecado, a razão que o levou à cruz. Então, uma das definições mais simples que nós podemos dar do pecado é isto. O pecado é o mal. Mas é o mal que está em mim. Porque é muito fácil a gente definir o mal que está fora de nós. Então nós dizemos, o mal está na sociedade, o mal está na educação, o mal está nos traumas da infância, o mal está ali. Não. O pecado é o seguinte, o mal está dentro de mim.
eu estou contaminado pelo mal. Os irmãos compreendem? Então, não é uma questão de nós termos fora algo que nos determina. Não, está em nós, está na nossa genética. O rei Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Então, o pecado entrou no mundo pela tentação, quando o primeiro casal creu. Olhem que coisa estranha. Creram na serpente que falou uma mentira e não creram em Deus que lhes falou a verdade. Então, o pecado é isto. As pessoas escolhem crer na mentira, desprezando a verdade da palavra de Deus. É este o grande pecado. Então, toda a humanidade está contagiada, está contaminada pelo pecado que está em nós. Reparem este texto. São palavras do Senhor Jesus. Porque do coração, quer dizer, do interior, do íntimo, é que vêm os maus pensamentos que levam a matar, a cometer adultério, a viver em devassidão, a roubar, a jurar falso e a injuriar a Deus. Então, o que é que o Senhor está a dizer? Porque no tempo de Jesus havia os legalistas, aqueles que viviam de cumprir os mandamentos da lei. Não faças isto, não faças aquilo. Então, por exemplo, se havia um mandamento para guardar o sábado, o que era pecado? Era não guardar o sábado. E outras leis. Mas Jesus diz, não, o pecado não é o exterior, não é o que nós fazemos, é aquilo que nós somos. E é do coração. O Senhor diz, é do coração, é do íntimo que vêm os maus pensamentos. Meus irmãos, eu creio que pelo menos no trânsito, todos nós já quisemos matar alguém. Não é? Aquelas pessoas que fazem umas manobras estranhas, esquisitas, e quase que nos provocam acidentes. É do coração. Então, Jesus colocou o pecado num nível que é muito pesado para nós, que não é o ato em si, como os fariseus. Os fariseus tinham a lei, cada vez que havia um ato errado, era o pecado. Não. Jesus disse que era o plano, era a intenção do coração. E aí, nós sabemos, não é? Quando aquela mulher adúltera foi apanhada, e eles queriam que Jesus a executasse, e Jesus disse, quem estiver aqui sem pecado, atira a primeira pedra. E eles todos, de repente, desanimaram, não é? Porque todos eles sabiam os seus pensamentos, as suas intenções, e retiraram-se, deixando aquela mulher com Jesus. Então, o pecado é o mal que está em nós e também, a seguir, é uma incapacidade para fazer o bem que nós queremos. Porque, reparem, irmãos, o pecado não é que nós não saibamos o que é o bem. O problema é que nós não conseguimos fazer o bem. Uma das definições melhores desta incapacidade foi explicitada pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 7. Ele diz assim, embora tenha o desejo de praticar o bem, não sou capaz de o fazer. Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que não quero. Eu creio que todos nós já experimentamos isto, não é? Às vezes temos uma intenção que é boa e nós não conseguimos. Há alguma coisa em nós que nos amarra, que nos impede, é o pecado. Então, meus irmãos, continua Paulo. Ora, se faço o que não quero, é porque não sou eu quem faz isto, mas o pecado que está em mim. Quer dizer, a natureza pecaminosa que está em mim. Então, irmãos, estamos a ver como é que a palavra de Deus descreve o pecado. E uma outra palavra que Jesus diz sobre o pecado é o seguinte, o pecado escraviza. O pecado escraviza. Jesus continuou, declaro-vos que todo aquele que peca é escravo do pecado. E nós sabemos que o pecado manifesta-se na vida dos seres humanos de muita maneira pelo orgulho. O orgulho é o primeiro grande sinal do pecado no mundo. Foi por orgulho de Satanás que quis ser igual a Deus. Imagina que loucura, não é? Ele que é uma criatura, ele quis ser igual a Deus, o Criador. E muitas vezes, disfarçado em nós, há um orgulho profundo que nos afasta de Deus. Orgulho,
mentira, vícios, opressões espirituais, vida imoral. E quantas vezes as pessoas dizem, eu queria ser diferente, mas eu não consigo. Não é? Quantas vezes? Já encontrei tantas vezes pessoas que dizem isso. O pecado também se manifesta na vida horizontal, quer dizer, na nossa relação uns com os outros. Então, o que é inveja? Nós sabemos, inimizades, violência, injustiça, desigualdades, miséria. Agora estamos num cenário de guerra que nos deixa assim, horrorizados. Como é que é possível? Mas é isso. É o pecado que está instalado na sociedade. Mas, irmãos, o mais grave de tudo é que o pecado separa-nos de Deus. E é isto que nós precisamos de entender, porque nos leva à pergunta, por que é que morreu Jesus? Então, vamos observar aqui o profeta Isaías. Os irmãos conseguem ler comigo este texto? Estão a ver? Estão comigo. São as vossas faltas que cavam um abismo entre vós e o vosso Deus. Reparem que muitas vezes nós temos ideia de que Deus está ali ao nosso lado e que o dever dele é ajudar-nos. Então, eu estou na minha vida, tenho um problema e digo, Deus, ajuda-me. Eu nunca me importo com Deus, não é? Nunca penso em obedecer, nunca leio a sua palavra, nunca pergunto, Senhor, como é que eu te posso servir? De maneira nenhuma. O centro sou eu. E Deus está ali um criado. Deus, ajuda-me. E a pessoa pensa que Deus ouve e que Deus está interessado. Mas o que é que diz Isaías? Há um abismo. Sabem o que é um abismo, não sabem? Intransponível entre nós e Deus. Qual é o abismo? É o pecado. São as nossas faltas. É isso que nos impede de estar na presença de Deus, que às vezes impede as nossas orações. É claro que Deus é tão maravilhoso. Quantas vezes Ele ouve o clamor? Quantas vezes? Eu conheci um pastor que ele tinha uma frase, ele dizia assim, já faleceu, Deus salva pessoas que eu nunca salvaria. É mesmo. E Deus ouve orações que eu nunca ouviria. Mas Ele é tão misericordioso, não é verdade, irmãos? Mas há um abismo entre nós e Deus. Há uma separação. Agora, o grande milagre é este. É que Deus detesta o pecado. Eu queria que os irmãos entendessem o seguinte. Se o pecado é o mal, os irmãos acham que Deus pode conviver com o mal? Irmãos, há uma repulsa de Deus para com o mal. Então, nós temos de entender isso. Há uma repulsa, assim como a luz e as trevas. Quando há trevas e quando entra a luz, as trevas são vencidas pela luz, não é verdade? Então, o mal, Deus não tem nada a ver com o mal. Ele aborrece o mal e, agora, o grande milagre é este, mas ama o pecador. Este é que é o grande milagre de Deus. Deus aborrece o mal, mas Ele ama aquele que faz o mal e quer abençoá-lo, quer salvá-lo. Este é o grande milagre, não é? Do amor de Deus. Então, qual é o plano que Deus tem para nós e que foi concretizado através da morte de Jesus? Há uma palavra que a Bíblia usa, que é uma palavra maravilhosa, que é reconciliação. Então, a palavra reconciliação, ela fala do seguinte, todos nós já tivemos zangas com alguém, não é verdade? Escusam dizer que sim. Zangamos com alguém, deixamos de falar com aquela pessoa, às vezes até dentro da própria família, e um dia há uma reconciliação, não é? Nós dizemos, dá cá um abraço, esquece isso, eu perdoo-te, perdoa-me a mim também, falei uma coisa que eu não devia, e há uma reconciliação. A reconciliação é algo muito bonito, muito profundo, se for sério, não é? Maravilhoso. Ora, o que Deus tem para nós é uma proposta de reconciliação. É como se o Senhor dissesse, olha, não sejas meu inimigo. Eu não quero ser teu inimigo também. Eu quero que tu te reconcilies comigo. Então, o apóstolo Paulo escreveu assim, isto é obra de Deus que em Cristo, lá está, porque morreu Jesus, em Cristo nos reconciliou consigo. Assim, lá na cruz, Deus, por meio de Cristo,
reconciliou consigo a humanidade, não tendo em conta os seus pecados. Em nome de Cristo vos pedimos, irmãos, que se reconciliem com Deus. Numa reconciliação, quantas partes há? Vamos imaginar que eu estou zangado com o Cruz. E eu digo assim, e o Cruz diz, pastor, dê cá um abraço, eu perdoo. Eu digo assim, não, eu não quero. Houve reconciliação? Não. Tem que haver duas partes. Então, Deus quer reconciliar-se connosco? Quer. E você quer reconciliar-se com Deus? Você quer reconciliar-se com Deus? Ele estende a mão e você dá a sua mão? Essa é a parte que nos compete a nós. Os irmãos compreendem? Porque às vezes nós pensamos assim, ai que bom, porque nós queremos sempre fazer o mínimo possível e, se possível, não fazer nada. Deus é amor, Jesus morreu, Ele quer se reconciliar, não precisa fazer nada. Não, precisa sim. Porque numa reconciliação há duas partes. E se não estender a sua mão para a reconciliação, essa reconciliação não ocorre na sua vida. Então, os irmãos reparem aqui naquela imagem muito simples ali à esquerda, nós vemos o abismo, não é? O abismo entre a humanidade e Deus. É um abismo intransponível. Mas Jesus veio e lá na cruz Ele criou uma ponte. Não é? Uma ponte é uma imagem, não é? A Bíblia diz que abriu um caminho. Há uma ponte ali. Está ali o homem está ali daquele lado. O que é que ele tem de fazer? A ponte serve de alguma coisa se ele não atravessar? Não serve de nada. Ora, é isto, irmãos, que eu queria que todos entendessem. A responsabilidade não é só de Deus. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele já fez. Ele podia nos ter esquecido. Ele podia nos ter destruído, mas Ele não fez isso. Ele amou-nos e para tal enviou o seu Filho. E a ponte está aberta. Agora, quem é que quer passar? Quem é que se quer reconciliar? Não, porque eu já tenho a minha religião. Então fique com a sua religião. Pronto. A sua religião morreu por si, algum Papa morreu por si, algum santo morreu por si, algum Buda morreu por si. Não. Então quem é que pode salvar? É Cristo. Não há outro Salvador. Deus não tem nenhum outro caminho a não ser o seu próprio Filho que morreu por nós. Então agora, a escolha é nossa. O que é que eu quero fazer? Quero atravessar? Quero aceitar? Então o apóstolo Paulo termina dizendo, em nome de Cristo, vos pedimos, irmãos, eu peço-vos encarecidamente, meus irmãos, reconciliem-se com Deus. Não fiquem na vossa ideia, na vossa filosofia, na vossa religião. Não, atravessem a ponte, reconciliem-se com Deus. Jesus deu a sua vida para isso. Reconciliem-se com Ele. Infelizmente, muitas pessoas não querem isto. Porque vão ficar firmes naquela ideia de que tudo é automático. Então, Deus automaticamente salva as pessoas, Deus é amor, automaticamente Ele perdoa a todos, e na eternidade, automaticamente vamos todos para o céu. Eu nunca falei com uma pessoa a quem eu perguntasse, olha, o seu destino eterno vai ser junto de Deus no céu ou longe de Deus? Nunca encontrei uma pessoa que dissesse, é longe de Deus. Nunca. Não, é junto de Deus. Depois a segunda pergunta é que é pior. Porquê? E a pessoa diz, não, porque Deus é bom. Sim, mais alguma coisa? E porque eu também, modéstia à parte, também sou boa pessoa. Não é? Os irmãos já perceberam isso? O nosso raciocínio é esse. Mas a Bíblia diz o contrário, que nós somos pecadores, mas que Deus nos ama e por causa disso, Cristo morreu em nosso lugar, morreu para abrir um caminho para o Pai. Eu queria, irmãos, ilustrar esta verdade da reconciliação com uma parábola que todos conhecem muito bem, que é a parábola do filho pródigo. Então, resumindo, o filho pródigo, qual é a história? É a história de um filho que pede ao pai a herança e sai de casa. Eu também nunca vi pedir uma herança quando o pai está vivo.
Uma herança, em geral, é quando a pessoa morre. Que a pessoa aguarda que a pessoa morra, não é verdade? De vez em quando há uns crimes, que há uns familiares que querem antecipar a herança e matam, não é? Em Portugal tem havido vários. Houve um há pouco tempo em Coimbra, na zona de Coimbra. Uma senhora e com o marido mataram a mãe dela. Porque a velhinha não morria, teimava em ficar viva. E então, para terem direito à herança, mataram. Mas este rapaz pediu ao pai a herança quando o pai estava vivo. O que é que isto quer dizer? Reparem, irmãos, a afronta terrível. O que ele estava a dizer ao pai era o seguinte: tu para mim morreste. Para mim, meu pai, tu já não existes. Quero-me ir embora. E a história da humanidade é esta. A humanidade não quer Deus vivo na sua vida. Não se importam ter uma religião que fale de passado, de irem às igrejas no Natal, na Páscoa, fazer uns rituais, mas o Pai estar vivo e viver com o Pai, as pessoas não querem. Mas querem a herança. Isso querem. Querem as bênçãos, querem a saúde, querem o livramento, querem que Deus os ajude. A herança querem, não querem o Pai. O filho saiu de casa e nós sabemos que rapidamente ele gastou a herança e começou a passar necessidades. Irmãos, a nossa vida sem Deus é uma tragédia. E nós começamos a perder até a herança que nós temos. O que é a herança? São as coisas que Deus nos deu. Os teólogos chamam a graça comum, não é? Que atinge a todos, e às vezes bênçãos que Deus nos deu. Conhecimento de Deus, a saúde. Quantas pessoas estragam a saúde antes do tempo? O lar, a pessoa casa, passado um bocado já descasa, e depois volta a casar, e depois descasa outra vez. Os filhos, cada um para o seu lado. E a pessoa vai começando a sentir necessidades, vai começando a sentir tristeza, uma angústia, que não sabe o que é que se passa. Então vai ao psiquiatra, não tenho nada contra os psiquiatras. Até acho que de vez em quando, se for preciso, eu vou a um, não tenho nenhum problema. Mas às vezes a solução não está aí. O problema é um vazio no coração. É a herança que se foi dissipando. Agora, as bênçãos que nós tínhamos, elas desaparecem na nossa vida. E é nesse momento, quando ele chega ao fundo do poço, é quando ele arranja, o único emprego que ele arranjou foi cuidar de porcos. Isto para nós talvez não tenha o mesmo impacto que teria para um judeu, porque o porco para o judeu, até hoje, é um animal impuro. O judeu não come carne de porco. Ele come carne chamada kosher, que é carne, alimentos puros, não é? Então, um judeu cuidar de porcos, irmãos, não havia mais nada mais baixo do que isto. E naquele momento, quando ele estava com fome, sujo, no meio de tudo aquilo, e às vezes o ser humano desce, irmãos, à lixeira, não é? Desce à lixeira. A vida dele torna-se um lixo. Faz coisas impressionantes. Às vezes são os vícios, não é? O álcool, drogas, tanta coisa. E a pessoa vai descendo, descendo, descendo. E neste momento o filho teve um lampejo. Ele disse: na casa do meu pai eu tinha tudo. E eu aqui não tenho nada. Na casa do meu pai eu tinha comida, tinha roupa. E aqui eu não tenho nada. E nesse momento ele toma uma decisão. E é esta decisão que Deus espera de cada um de nós. Ele diz: vou voltar para a casa do pai. Pronto. Começa aqui o processo da salvação. Ele reconheceu o seu estado. Ele não culpou o pai. Ele diz: eu nem sequer vou falar com o pai a pedir-lhe dinheiro e que me receba como um filho e que me sustente. Não. Eu vou pedir ao pai que me deixe ser um criado lá de casa. Então, isto significa o quê? Humildade. Ele humilhou-se perante Deus. Irmãos, nós nunca conseguiremos chegar junto de Deus, discutindo com Deus, apresentando com o nosso orgulho: ó Deus, porque é que tu não me abençoas? Ó Deus, dá-me isto, dá-me aquilo. Nós temos que ir com humildade, reconhecendo quem somos. E aconteceu uma coisa extraordinária, que é a parte mais comovente da história. É quando o filho ainda nem tinha chegado à porta da casa, o pai viu ao longe. Lembram-se desse pormenor? O pai viu ao longe. Eu pergunto: como é que o pai o viu ao longe?
Eu tenho a certeza que o pai, se não todos os dias, muitas vezes, ele olhava para o caminho e pensava no filho. Onde estará o meu filho? Será que um dia o meu filho vai voltar? É assim que Deus olha para nós. Às vezes nós estamos longe, lutando, procurando sobreviver, e o pai esperando por nós. Ele viu ao longe. E depois fez o seguinte: o pai correu, quando viu o filho, correu para o abraçar. Os irmãos estão a ver o que é reconciliação? O amor de Deus, ele espelha-se nisto, no desejo que ele tem de reconciliação. E ele abraçou, beijou o filho. Eu nem faço ideia, nem quero pensar o cheiro daquele filho. No meio dos porcos. Aquilo devia ser uma coisa, mas o que é que fez o pai? Abraçou. Então nós vamos a Deus. Como é que nós vamos a Deus? Nos nossos pecados, nos nossos erros, nos nossos problemas. É assim que nós vamos a Deus. Às vezes há pessoas que dizem: eu preciso de melhorar a minha vida e depois eu vou a Deus. Nunca vai melhorar o suficiente. Então, nós temos de ir a Deus como estamos. No estado em que nós estamos, nós apresentamos perante Deus. Eu acho que já contei uma história verdadeira de um homem que foi uma vez à igreja, um domingo à tarde, e ele sentou-se lá ao fundo. A igreja era comprida, ele sentou-se lá ao fundo. E o pastor, que estava a pregar, viu-o entrar e decidiu ir falar com ele. Foi ter com ele e perguntou quem ele era e tal. E ele cortou a conversa e disse: olha, pastor, eu agradeço muito, mas para mim não há solução. E o pastor: mas porquê é que não há solução? E ele falou: não, porque a minha vida é assim, assim, assim. Eu estive preso não sei quantos anos. A minha vida agora está assim. E eu sei que Deus já deve ter desistido de mim, porque para mim não há solução. Não é verdade? Meus irmãos, quando nós queremos voltar para o Pai, há sempre solução. O amor de Deus é maior do que a nossa sujidade. É maior do que o nosso pecado. E Ele espera por nós para nos abraçar. Ele ama-nos. Mas há uma coisa: mas nós temos de tomar a decisão de ir para o Pai, de esperar a bênção do Pai, de nos humilharmos perante o Pai. E se o fizermos, nós vamos ser abraçados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e é isto que nós precisamos de entender. Que Jesus criou, está ali um lapso, Jesus criou uma ponte, é um caminho entre Deus e os homens. Eu repito, não é a sua religião nem a minha. Não é esta igreja que é a ponte. Não é nenhum homem especial que é a ponte. A ponte é Cristo. Ninguém se apresente diante de Deus em nome de qualquer outra coisa. O único nome que o Pai aceita é o seu Filho. Irmão, se Deus deu o seu Filho e nós queremos ir por outro caminho, então porquê é que Jesus morreu? Se há outra forma de nós sermos salvos a não ser por Jesus, porquê é que Jesus morreu? Quando ele clamou ao Pai: Pai, livra-me desta hora, este cálice, se for possível, que eu não beba este cálice. E o que é que o Pai disse? Está bem, meu filho, vou arranjar outra maneira de salvar as pessoas. Foi isso que Deus disse? Não. E Jesus bebeu o cálice. Que era um cálice muito amargo. E ele morreu na cruz. Agora, como é que eu vou comparecer diante do Pai com outro caminho? O Senhor, eu pensava que era através das minhas boas obras que eu podia chegar a Ti. E eu tenho feito boas obras. Que obras? Como é que nós podemos chegar ao Pai por outro caminho? O caminho é Jesus. Não há outro caminho. Os irmãos entendem? Esta é a grande mensagem do cristianismo. O cristianismo deturpou-se ao longo dos séculos. Hoje falamos em cristianismo e as pessoas já nem sabem o que é. Mas o que a Bíblia nos ensina, e que até é uma coisa lógica e simples, é isto: Jesus morreu para fazer a ponte entre o homem e o Pai. Não há outro caminho. A minha pergunta é esta: você já atravessou esta ponte? Crê em Jesus? Mas eu não sei como é que eu devo fazer. É simples e nós podemos explicar. Agora, a primeira coisa então é nós compreendermos que religião e boas obras não chegam. Está ali uma imagem que mostra o sujeito a pensar: será que eu consigo chegar ao outro lado? E as pessoas pensam: será que se eu for
uma pessoa assim boa, eu vou conseguir chegar a Deus? Será que se eu fizer boas obras, será que se eu for fiel na minha religião, eu vou chegar ao outro lado? Não. Nós não conseguimos, em caso algum, chegar a Deus pelos nossos próprios recursos. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os irmãos todos sabem o que é que isto quer dizer, não é? Não há outro caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, o que é que acontece quando nós nos apresentamos perante Deus Pai e dizemos, Senhor, eu quero reconciliar-me contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero conhecer-te. E eu venho a ti, não porque eu faço ou fiz alguma coisa boa, eu venho a ti em nome do teu Filho Jesus. Quando nós vamos assim ao Pai, em nome de Jesus, há uma porta que se abre. Há uma porta, um portal que se abre. E agora nós podemos entrar. Pela fé nós entramos. Quando nós entramos na casa do Pai. Nós vamos conhecer a casa do Pai um pouco aqui na terra, mas o objetivo não é nesta vida, porque esta vida vai passar rapidamente. Às vezes nós pensamos assim, eu já tenho 15 anos, 20 anos, 50 anos. Outra maneira de contar é, eu tenho mais 10 anos de vida, só que nós não sabemos. Eu tenho mais 15 anos de vida. Eu tenho mais 30 anos de vida. Se nós pudéssemos saber quando é que a nossa vida termina, nós sabíamos quanto tempo é que ainda temos de vida. Mas é pouco. Há aqui alguns que vão viver muitos e muitos anos e que Deus dê saúde a todos. Mas a vida vai terminar aqui. Então, a casa do Pai não é só agora que nós já começamos a experimentar a bênção da comunhão, a alegria, as dádivas do Espírito Santo. Não. É quando nós entramos na casa do Pai, nunca mais nós vamos sair da casa do Pai. Por toda a eternidade. Irmãos, que maravilha. Um dia a nossa vida acaba aqui e a porta está aberta e nós vamos entrar na eternidade. E eu vou trocar a eternidade por quê nesta vida? Eu vou trocar a eternidade com Deus por quê? O que há mais sublime, mais maravilhoso e mais importante do que a eternidade? Há pessoas que trocam. Nós conhecemos aquele homem chamado Esaú, que trocou a herança por um jantar. Estava com fome e trocou, olha, deixa lá a herança, quero jantar. Há pessoas que trocam as coisas eternas por coisas materiais desta vida. Então, o Senhor, Ele opera já em nós, dando-nos um coração novo, mudando a nossa vida, e nós queremos falar sobre isso numa próxima oportunidade, se Deus permitir, 2-8. O que é que nós hoje queremos entender? Se pudesse mostrar o último slide, por favor, o último só. Porque morreu Jesus. Porque morreu Jesus. Primeiro, para Deus me tratar como justo. Porquê é que Jesus morreu? Para Deus me tratar como justo. Mas eu não sou um pecador? Sou. Mas quando eu creio em Jesus, quando me apresento diante do Pai, Ele olha para mim e não me vê a mim. Ele vê quem? Jesus. Vê o seu Filho, porque eu creio em Jesus. Para Deus me perdoar e me considerar inocente, embora eu seja culpado. Mas como é que eu posso ser inocente? Porque Jesus morreu e pagou o preço para que eu fosse inocentado ou justificado pelo meu pecado. Para Deus me dar vida, embora eu merecesse morrer. Meus irmãos, e hoje vamos para a nossa casa pensando nisto. Porque morreu Jesus? Por amor. Por amor por mim. Para se reconciliar, para que Deus se reconciliasse comigo. O que é que eu vou fazer? Eu quero abraçá-lo também. Eu quero aceitar. Eu creio nele. Eu não entendo tudo, mas eu já entendi o suficiente que ele morreu por mim e que a minha salvação foi conquistada naquela cruz. Se você entendeu isso, é bem-aventurado, é feliz, porque entendeu o essencial. Há muita gente que não entende, mas nós vamos ajudá-los a entender a razão por que Jesus morreu. Amém, meus irmãos? Estão felizes? Porque o caminho não é nós fazermos um grande esforço para sermos bonzinhos. O caminho é crer
em Jesus, este Jesus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé.